Oi, eu sou o Vinícius. Sou o Marcos. Nossa talk é sobre testes automatizados em apps React Native com Appium, Cucumber e Spring. Nós vamos falar sobre os nossos aprendizados e desafios nos desenvolvimentos desses testes. Também vamos fazer uma demonstração de como mapear um elemento na tela para posteriormente ser utilizado pelo Appium. E por fim, a gente vai fazer uma demonstração de um teste rodando. Eu sou o Marcos, o Vinícius. Nós vamos apresentar sobre testes automatizados para apps em React Native. O app em si, só para dar um breve contexto, é o Bem Visa Vale, que é o app que eu e o Vini estamos desenvolvendo no momento em conjunto com a Conductor e o Santander. É um projeto que a gente já está faz 1 ano e meio, eu estou, né, 1 ano e pouco, e o Vini faz uns 6 meses já. Tá? Por aí, 6 meses. Show. E assim, nós começamos a desenvolver esses testes automatizados faz uns 4 meses, mais ou menos. Aí as tecnologias que nós usamos são as mais importantes. Primeiro, o Appium, não sei se vocês conhecem. O Appium é um web server, basicamente, que expõe uma API REST, onde ela recebe requests HTTP, né? E com essas requests executa diversos comandos no emulador, no device que está conectado. E também oferece uma client, Libres Client, em diversas linguagens que basicamente são libs mesmo, que oferecem métodos que você pode usar para interagir com o app de diversas formas. Então, sei lá, selecionar elementos, executar comandos, enfim, tem muita coisa mesmo. E algumas das linguagens que são disponíveis é Java, Ruby, Python, PHP, JavaScript e C Sharp. No caso, nós usamos Java para esse projeto. E o Appium também, digamos assim, são 3 partes, né? Tipo, o Appium ele oferece também um inspetor, que é uma ferramenta desktop que você instala mesmo no seu sistema operacional e que você pode usar para fazer tanto a inspeção dos elementos quanto interagir com eles brevemente. Isso no momento de desenvolvimento, né? No sei lá, escrever os testes. Aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Então, esse aqui é o Appium rodando já, para que, tipo, não tem muitas informações muito claras aqui, mas se você vir aqui, essa lupazinha vai aparecer essa tela. E aqui é o seguinte, ele te oferece o que ele chama de capabilities. Capabilities são basicamente configurações sobre o seu device. Então aqui nós definimos dois sets de configurações, que é um para iOS e outro para Android. Se vocês forem ver aqui, não sei se vocês conseguem, tá de boa de ler ou não? Assim, para aproximar. Sim, não? Não é assim? Você vê isso assim? Ok. Então, tipo, Platform Name, iOS, Platform Version 13.1, aí vocês vão ter que ver qual que é a versão do Xcode que está instalada na máquina de vocês. Device Name, qual device que vocês querem rodar. Esse cara aqui ele é meio padrão. E o app. O app, ele vai... Isso aqui você tem que fornecer um ponto app para o Appium conseguir instalar no simulador e rodar ele. Tipo, para quem desenvolve iOS ou React Native com o Mac, esse ponto app ele acaba aparecendo eventualmente, mas basicamente é o seguinte, tipo, quando você pode buildar ou fazer o archive no Xcode. O archive ele gera um ponto IPA para você, que é um arquivo de 200 e tantos MB que você manda para a loja, você faz várias coisas com ele, mas ele não serve para você instalar no celular, não serve para você instalar no simulador, não é nada. E o build, ele gera esse ponto app, só que esse ponto app ele fica meio escondido, esse é o problema.
Aqui na minha máquina, ele vai estar na pasta do projeto. Esse aqui está realmente muito pequeno. Que é, né, user. Que é esse cara aqui. Esse cara que eu estou colocando nesse path. Na verdade eu estou apontando para ele já direto. Se não estiver aqui, porque o Xcode gera meio que automaticamente essa pasta, tem que mudar alguma configuração em algum lugar. Eu tentei fazer na máquina do Vini, não consegui, tipo, no meu, não sei porque dava certo. Se não estiver aqui, aí vocês têm que procurar no outro lugar, que assim, acho que é mais, tipo, pesquisar, porque é library, derived data, é um puta path bem complexo, assim, de achar. Beleza. Fornecendo esse ponto app pro Appium, nesse path aqui, ele vai conseguir rodar. No caso do Android, você tem que fornecer um APK mesmo, ele já entende. E pode ser tanto em versão debug ou release. Não sei se vocês sabem a diferença, então. Porque, né, release, você não consegue fazer alteração do código no momento, você tem que buildar de novo cada vez que você altera o código, e debug você consegue carregar automaticamente. E só para mostrar aqui. Então aqui eu cliquei em Start Session, ele vai instalar o app. Na primeira vez demora um pouquinho, depois vai um pouco mais rápido. Vocês rodam local ou também usam algum serviço de CI para rodar? Local, a princípio local. É que aqui estou em desenvolvimento. Sim. Isso aqui você estaria fazendo na sua máquina mesmo. Então, tipo, ele vai abrir o aplicativo e ele já vai começar a identificar os elementos que estão presentes na tela. No caso aqui, como está em debug, vocês vão ver que, tipo, ele carregou, né, o código que está aqui do bundle. E aqui você já consegue identificar alguns elementos na tela. E aí que a mágica acontece mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero selecionar esse item aqui. Não, esse bem-vindo. Eu cliquei aqui, estou clicando pelo Apple, né? E aí ele já me dá algumas informações. Então, por exemplo, Accessibility ID, entendeu? Bem-vindo. Lá no código, quando eu for escrever lá no Java, eu já consigo usar uma tag lá para achar esse cara, entendeu? Então, quero achar esse botão. No caso aqui eu coloquei um ID para isso, então intro activate card button, só para mostrar para vocês no código, é esse aqui, ó, intro activate card button. Se eu alterar, eu consigo alterar o ID desse botão. Aqui é a mesma coisa, se eu quero clicar, por exemplo, eu posso dar esse tap aqui, entendeu? E aí ele já vai atualizar para mim, eu já consigo identificar outros elementos. Back icon no caso, enfim. Usando esses seletores eu consigo interagir com o app em si. Só que isso aqui, como eu falei, é um inspetor. Isso aqui você usa no momento de desenvolvimento, para você identificar quais IDs estão no seu app, quais estão faltando, o que você precisa colocar e tal. Aqui você pode também usar esse search for element, então eu posso colocar tipo LG TXT login. Aí vai procurar, deveria ter achado aqui. Ah não, põe aqui no número, tá? Intro login button. Ele achou esse cara pra mim. Isso aqui me garante que lá no teste, usando a tag certa, eu vou conseguir achar esse login button, eu consigo dar um tap nele de novo, né? Enfim, consigo fazer essa interação mais básica. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui a princípio? Então. Só tem um comentário que acho que o Marcos não fez, que volta no Appium lá, por favor.
é que a gente tem um pequeno problema em relação ao React Native com o Appium. Por exemplo, seleciona o texto ali, por favor. Por exemplo, aqui, no iPhone, então a gente consegue ver que o Accessibility Label é o ID que a gente setou. Mas no Android, a gente só vai conseguir ver esse elemento a partir do value, porque ele usa o Accessibility do... Então, o que a gente tem que fazer para isso ser ser visível aqui no Appium, como uma ID? Então, a gente tem que ir lá no Android, lá no React Native, setar o Accessibility Label. Então, aí o Appium vai enxergar isso aqui no Android. Então, a gente tem esse problema, que é a gente tem que fazer o teste ID em um e setar o Accessibility Label em outro. O que pode causar um problema se você está pensando em acessibilidade do seu app. Se você setar isso aqui, intro underscore activity, activate underscore card underscore btn no Accessibility Label, ele vai ler exatamente isso aqui para alguém que é deficiente visual. Isso não é nada legal e nada acessível. Então, por isso que a gente sempre tem que setar uma coisa que pode ser lida para o usuário que é deficiente visual. E esse é um problema do Appium com o React Native. Na verdade, não é nem só com o React Native, o próprio nativo também tem esse problema. Aí, assim, tem que balancear. Balancear não. Lá no projeto nós decidimos que a acessibilidade ela está acima das necessidades do teste. Então a gente sempre seta a label e aí quem for testar se vira e, sabe, e usa a label para achar os elementos, ou então acha de outro jeito e tal. Existem várias formas de achar. E a gente foi descobrindo isso enquanto a gente está desenvolvendo. E assim, tem muita coisa assim pra gente aprender sobre isso, né? Uma coisa que a gente vai falar depois. E aqui ele te dá algumas outras informações. Então, por exemplo, sei lá, um botão, ele fala se está enabled, se está visible. Tudo isso serve também, se você quiser, no seu teste para fazer algumas coisas, testar alguns casos diferentes e tal. Outro ponto que eu quero comentar, voltar rapidinho, só em relação à árvore que o Appium gera para você. Então, por exemplo, se você está iniciando a mexer com o Appium, então, por exemplo, se você clica no botão, você vai ver os dados aqui que ele está mostrando para você, mas só que às vezes a árvore não carrega inteira. Então, às vezes você precisa ir na árvore inteira e abrindo todos os passos até achar onde você quer, que é, por exemplo, o que a gente está vendo, que é o back icon. Então, isso é um trabalho que se alguém começar a fazer, é um pouco chatinho, mas é para conseguir achar o elemento. Se você não conseguir achar ele só dando tap aqui na tela com o seu cursor. Uma coisa legal também de falar é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho esses botões, vocês viram, eles estavam tampados pelo keyboard. O Apple não vai conseguir achar esses elementos se o keyboard estiver aberto, por exemplo. Se estiver carregando a tela, se tiver aqueles loading, sabe, que aparece na tela inteira, ele também não vai conseguir achar o que estiver atrás. Então, e isso vai te obrigar a fazer certas coisas. Então, por exemplo, se você tem um formulário muito grande, que nem esse aqui. Tá aparecendo esses 3 campos, mas o campo CPF aí não tá aparecendo, os botões de baixo não tá aparecendo. Você vai ter que literalmente scrollar, tá ligado? Você vai ter que escrever o código para scrollar e fazer aparecer o campo, e daí você conseguir achar aquele elemento e mandar, acessar aquele input, mandar informações para ele, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que pode complicar a sua vida, porque na hora que você começa a pensar, nossa, a quantidade de devices que tem, o tamanho deles e tal, isso pode dar uma certa dor de cabeça. Acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum ponto sobre o Appium. Então, assim, o Appium, ele é, como nós dissemos, o cara que você usa para interagir com o seu device. E aí, nós conhecemos também o Cucumber, que eu acho que esse também é mais famoso. Cucumber é uma ferramenta que serve, digamos assim, para operacionalizar uma metodologia que é o BDD, que é Behavior Driven Programming. Development. E assim,
Eu não conhecia muito de BDD especificamente, mas basicamente o Cucumber ele consegue ler essas steps, esses textos que estão escritos, as features que você define, e ele consegue, fazendo um parser desses textos, ele consegue, digamos assim, entender o que aquele texto ele representa em código e em validações, e aí ele te dá muito bem assim, tipo, o que passou, o que quebrou, e isso eu vou mostrar mais pra frente. Mas basicamente isso aqui é um BDD. Então eu tenho um cenário, o cartão, no caso, entrou em rota. Isso aqui é uma feature de card track. Então você pediu um cartão para um banco, vamos supor, e o cartão está em rota para chegar para você. Então assim, o cartão, efetuei o login no app, estou logado. Tem um usuário, estou logado e tem um cartão cancelado, no caso, que é uma regra nossa lá. Possuo um cartão cancelado, vejo meu novo cartão foi emitido e entrou em rota. Então, tipo assim, tem todos esses steps, você vai definindo, o Cucumber ele consegue ler o código que está vinculado a essas steps e verificar se todas elas são verdadeiras conforme com o que você escreveu no teste. E a escrita desses steps tem que respeitar uma regra específica de sintaxe, que é chamada de gherkin. É tipo uma linguagem assim que você tem que usar. Ela te oferece várias ferramentas legais assim para você usar nos testes. Então aqui no caso eu estou usando esses valores que são parâmetros, CPF e password. Na hora que você rodar o teste, esses valores aqui substituirão esse. Então fica mais fácil de visualizar assim, fica bem legal. E só para explicar, isso aqui vira isso aqui. Detalhe, Java, notações, tá ligado? Então isso aqui é uma notação que você importa lá do pacote do Cucumber. Outra coisa legal é que no Java o suporte tanto do Appium quanto do Cucumber é bem legal, então tipo, acho que vale a pena considerar sim. Então, possui um cartão cancelado, ele vai procurar, isso aqui ele identifica que é vinculado com esse método, e aí ele vai ver o que vai retornar desse método aqui. Então aqui no caso, isso aqui é uma page que está falando go to dashboard VR card, tipo, vai para outra tela, uma tela específica. Se acontecer alguma exceção aqui dentro e tal, o teste vai quebrar, você vai saber onde está quebrando, e aí você vai debugar e ver por que está quebrando. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu estou verificando se o cartão foi entregue. Provavelmente ele está verificando se uma mensagem específica está presente na tela, tá ligado? E esse timeout dá para você colocar de fato? O timeout? Ele não tem um mecanismo de reconhecer que a tela foi carregada? O timeout é o seguinte, não, reconhecer que ela foi carregada, ele meio que tem. Isso não é exatamente o problema. O problema é loadings chamadas, por exemplo, seu app faz request, certo? Então, aqui, ou então ele pode ter animação, pode ter várias coisas. E ele não tem muito como saber que a request acabou, não tem muito como saber, sabe? É muito caso a caso, sabe? Tipo, no caso a gente colocou um timeout de 3 segundos aqui, acho que foi por causa de uma animação que demorava para o texto aparecer, então tem tudo isso que você pode fazer. Porque assim, se não tiver visível ali, ele não vai quebrar o teste mesmo, entendeu? Acho que esse aqui no caso é por causa da animação. Fazer o texto demorar para aparecer. E aqui é search true, esse aqui é o JUnit, né, fazendo a validação. Se desse problema, daí o Appium, o Cucumber identificar e ia mostrar pra gente. Então, outras tecnologias que a gente usou. Como se Java, JUnit para rodar os testes, Spring para rodar o server de fazer as quests, tudo. E Xcode, Android Studio. O Xcode principalmente ajudou bastante. E só pra, assim, eu não vou rodar um teste aqui, porque é meio broxante, eu sei. Mas é principalmente porque a gente está com alguns problemas de proxy e tal, e às vezes as requests são bloqueadas, às vezes não, enfim, tem um rolo. Mas a gente gravou um teste rodando, só para mostrar para vocês. E ele inclusive começa com um cara que quebrou. Então essa aqui é a visão do IntelliJ. Aqui tá falando, given que já efetuei login no app. Talvez alguém vai perguntar,
português e inglês. Tá meio chato, tá meio zoado de ler, né? Given, né? Dado que. Mas, existe uma versão em português, mas aí parecia que os relatórios que ela gerava... inclusive também gera relatório, o Cucumber no caso. Os relatórios que eram gerados estavam um pouco bugados e tal, então a gente estava usando esse aqui. Então quebrou nesse step aqui. E o motivo, só de bater o olho, failed waiting for presence of elements located by... Então, tipo, basicamente ele está falando, tentei achar um cara, um elemento, não consegui. Entendeu? E aí quebrou o teste. Então vou dar esse cara aqui. Eu inicializo o Spring, fiz toda a configuração, instalo o app e tal. Esse é um momento que demora bastante o teste, tem um problema específico. Mas repara que aqui eu ainda estou numa fase meio que de configuração dele, porque é basicamente assim, é uma step que ele tem várias funções. Vou pausar aqui rápido. Ela tem várias funções, várias coisas, porque aqui eu estou logando no app, gerando uma massa, logando no app, fazendo tudo, até chegar nessa tela. Aí depois que eu chego nessa tela que começa realmente a aparecer os cenários aqui. Então aqui é um cenário, aqui os steps, ele está verificando, acho que vocês viram que tem uma animação aqui, né? Vocês viram? Entendeu? Então foi basicamente para ver se um cartão foi emitido, assim. É um teste bem simples, bem básico. Tá longe de ser... Tem vários mais complexos. Só que tem um problema também que é tempo. Então os testes demoram para rodar. Esse aqui teve 1 minuto e pouco. Teve um aqui que eu gravei que teve 4 minutos e era tipo 3 vezes isso, sabe? Então essa é uma coisa para se considerar também na hora de... E só Pode falar. vocês estão colocando esses testes para rodar, tipo, além de rodar os testes unitários, vocês estão colocando esses testes de integração, de coisa para rodar em training? No CI? Então, essa é o next step. A gente já está vendo alguns serviços, provavelmente AWS, mas a gente ainda não implementou ainda. Uma coisa, porque vocês estão usando tipo, Spring para subir esses testes, sendo que tipo, talvez não usando Spring fique mais rápido, porque eu não preciso subir o servidor. Na verdade, assim, essa não é a parte que demora. Às vezes a demora é artificial nosso mesmo. Então, tipo, espere, sabe? A gente meio que fala pro teste esperar porque tem algumas coisas que ainda não aconteceram, tá ligado? Mas é que o Spring ele oferece muita coisa legal. Então, por exemplo, é que escrever teste não é só, tipo, interagir com o device. Muitas vezes você gerar massa, e aí você tem que fazer requisição, e aí o Spring, ele, pra isso, ele te dá todas as anotações, dá pra fazer muita coisa, tá ligado? Lidar com dados e tal. Então, ele ajudava bastante nesse sentido. E, de novo, essa integração Spring, Appium, Cucumber tá bem legal, assim, então, tipo, valeu a pena pra gente. E assim, como eu disse, a gente tem passado por esse processo faz uns 4 meses. E eu acho que desde que a gente começou, a gente teve tanto um aprendizado técnico, que eu não tinha nunca tinha mexido com teste, acho que o Vini também não, teste automatizado. E tanto quanto o pessoal, porque eu acho que isso também é importante. Então, o contexto da equipe, sei lá, 4 meses atrás, 0 automação no app. Desde, como eu disse, o app ele já tem 1 ano e 1 ano e meio mais ou menos, e 0 automação. Por diferentes motivos. Um deles, a equipe de QA tinha muitas dificuldades para iniciar, por diferentes motivos. Começo, máquina ruim, tipo, dava um Mac Mini, ou então, sei lá,
um positivo, os caras rodar, e, cara, rodar um Spring com um Appium, não vai rodar, não vai, tipo, não tem chance. Os caras também tinham dificuldade técnica também, muitas vezes eles não tinham conhecimento das ferramentas, de como fazer o rolê. E um outro contexto era que nós tínhamos alguns problemas que subiam para produção, alguns bugs que subiam para produção. E é foda, porque, tipo, às vezes não é nem, digamos assim, incompetência nem nada. Que aí o app é muito grande, tem muito código antigo, de 1 ano e pouco atrás. Às vezes você mexe numa coisa, quebra lá, e isso não tem como ver, não tem como fazer regressivo toda a sprint. Até porque, tipo assim, muita rotatividade que tal, acontecia de... Às vezes o cara simplesmente não sabe da regra de negócio e, sabe, não tinha como fazer regressivo, porque os caras não sabiam testar. E dado esse cenário, dado um cenário onde a equipe, de gerenciamento de projetos estava mais preocupada com as entregas, com entregas de qualidade, eles resolveram parar toda a equipe para desenvolver os testes. E num cenário onde ninguém da equipe tinha experiência com testes automatizados. Tipo, zero. E aí os aprendizados. Primeiro, como ninguém da equipe tinha conhecimentos na área e tal, aconteceu muito de a gente ir descobrindo as coisas meio que fazendo. E aí é foda porque, pra você ter noção como começou, a gente deu quase que um Ctrl-C, Ctrl-V de um outro projeto que tinha lá, que os caras tinham desenvolvido acho que pro EC no caso. E aí teve muito trabalho de arrancar muita coisa que era inútil para depois começar a escrever, sabe? Então, e aí é foda porque se você já não manja muito, como que você vai colocando coisas, alterando, como que você sabe o que tem que arrancar, o que não tem? E então a gente ficou num cenário assim onde a gente correu muito errado, assim, sabe? Tipo, várias decisões erradas, até que a gente conseguiu chegar num ponto onde a gente estruturou o projeto, definiu um padrão para o código, definiu como que a gente ia rodar, e a gente definiu o seguinte, sem Early Optimization, porque a gente não sabe quais problemas a gente vai encontrar, necessariamente, e pode ser que a gente tente resolver um problema que nem vai aparecer, ou então que vai aparecer, mas a gente vai estar resolvendo do jeito errado. Então, assim, vamos lidar com as coisas conforme elas vão aparecendo. Por exemplo, o negócio do CI. Então, assim, a gente tá aprendendo muita coisa ainda e vai, acho que, melhorar. E aí surge um ponto meio um pouco triste, digamos assim, no sentido, um pouco frustrante, no sentido de que a gente vê que é uma área que dá para aprender muita coisa, dá para fazer muita coisa, tem muitas boas práticas assim para serem aplicadas, tem muitas iniciativas legais, tecnologias legais, assim, sabe? Era a cada semana a gente ia descobrindo alguma coisa. Puta, a gente podia ter feito isso, a gente podia ter organizado isso desse jeito. E era bem legal, assim. O problema é que, como, eu sou front-end, mobile, tem muita coisa em front-end mobile. Então, se você tenta meio que abraçar o mundo, você não acaba aprendendo nada. Então, a gente via isso, que a equipe acabava, ao mesmo tempo que se empolgava, também desanimava, porque falava, nossa, tem muita coisa e eu sei que eu não vou conseguir dedicar para aprender tudo isso, sabe? E... Você quer me perguntar? Não, tem duas coisas em relação ao contexto do time. É que o app, ele tem testes unitários, então ele não é zero cobertura de nada. Ele tem os testes unitários, mas é isso, ele não cobria o que tinha que cobrir. Então, quando chegava lá em produção, quebrava e é isso, o teste unitário não estava cobrindo exatamente tudo o que deveria. E outro ponto em relação a testes end-to-end é que o Luan, uma época, ele começou a usar o Detox, mas só que é isso, não foi para frente, eu acredito que por falta de tempo, porque tinha muita demanda e é isso aí, primeiro demanda do time e depois vamos aí pensar em qualidade. Sim. Mas como você acha que de unidade, vocês chegaram a ver se é possível cobrir esses cenários ou realmente demandava de um teste? Não, acho que é um teste integrado mesmo. Às vezes sim, às vezes não, depende do caso.
Depende muito do caso, assim. Eu não acho que teste unitário vai ser, tipo, Não, mas como disse, uma armadura para o seu app, assim, tá ligado? Acho que não, precisa mas de foi outras. um front, né, no caso, É. né? E assim, a gente aprendeu que testes automatizados meio que exigem um comprometimento diferente. O que isso quer dizer? Eu comecei o projeto em si, 1 ano e pouco atrás, achando que, tipo, automatizado é a função do QA e ele que se vê. E hoje, cara, o pensamento é completamente diferente. Porque a gente viu que tem que ser assim como muitas das coisas que a gente desenvolve, tem que ser comprometimento de time. Front-end, back-end, PO, gerente de projeto, sabe? Todo mundo mesmo, DevOps, todo mundo. Por quê? Um cenário. Vocês viram lá que precisa identificar as labels no app para selecionar, para eu conseguir interagir com elas. Isso é mudança no front, no código do app. Não vai ser necessariamente o QA que vai fazer isso. Tá ligado? Precisa gerar massa. Por quê? Porque tem que fazer login, tem que fazer uma transição, tem que fazer whatever. E aí precisa desenvolver uma API para isso, porque não necessariamente vai ser tipo rodar um script. Né? Às vezes também tem integração externa para fazer e tal, então precisa desenvolver, e no caso nós fizemos uma aplicação, que assim, nós fizemos, acho que não vale muito a pena mostrar aqui, porque foi basicamente um servidor aqui, uma aplicação Java que fazia todas essas requests pra gente. Nós fizemos e precisou do comprometimento do time inteiro para fazer isso, tá ligado? Porque envolve regra de negócio, envolve tipo, analisar quais são as chamadas feitas, por exemplo, num processo de onboarding. E a gente precisa logar no app e tem tantos cenários diferentes. Enfim, tem muita coisa que envolve o time inteiro. Os POs, os gerentes de projetos e tal, eles precisam saber que normalmente teste é o que cai porque não tem tempo. Mas se você está planejando que aquela task que você está entregando, aquela história, ela tem que estar testada de várias formas, aí vai ter tempo. Então, tipo, você não tem tempo porque normalmente você não aloca tempo para aquilo. Então, tipo, de novo, é um comprometimento que o time vai fazendo e que vai fazendo aquilo acontecer. Acho que dá até para pensar assim que, tipo, no fim, essa aplicação vai ser, digamos assim, o pai vai ser um QA, sei lá, não sei, mas eu sei hoje que tipo, realmente exige um comprometimento do time. Eu sei que se não dá certo, provavelmente é porque o time inteiro não está comprometido, não porque, sei lá, o QA é muito ruim ou assim, whatever. Foi isso que eu tirei de aprendizagem assim, desse processo. Acho que é isso. Só mais um ponto que eu queria colocar é que um ganho de fazer esses testes end-to-end é como eu expliquei que o Appium no Android ele tem que usar o Accessibility Label. Então, na teoria, a gente tem todo o app mapeado para acessibilidade. Então, agora, o passo que a gente está fazendo é só validar se essa acessibilidade está mesmo coerente com o que a gente precisa. Então, era um débito que a gente tinha, que o app era zero acessibilidade, exatamente por causa que a gente colocava os IDs lá naquele Accessibility Label, e agora a gente tem, na teoria, todo o app acessível. Esse aqui é um exemplo de um relatório que ele gera. Então, no caso, tem todos os cenários, né? Tipo, se quebrar, ele vai mostrar qual que é o cenário que quebrou. Eu ainda não me aprofundei muito, mas, assim, isso é legal porque ele gera uma evidência e que você pode, digamos assim, a cada subida para a produção, você pode anexar em algum lugar essa evidência e tal, mostrando que está funcionando. Dá para você também tirar screenshots, dá para você... Enfim, é uma ferramenta realmente muito complexa e muito, muito legal de usar, assim, para quem se interessar, tiver tempo e tal. É isso.